Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente dar início a mais uma aula com a glória de Deus. Quem precisa de oração? Em minha casa. Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade ímpar de poder estar na Tua presença, na Tua casa, de poder, Senhor amado, estar sendo edificado pela Tua palavra. Meu Deus, tome em Tuas mãos a nossa vida, tome em Tuas mãos a vida de cada um que está aqui, tome em Tuas mãos a vida daqueles que estão seguindo, Pai amado, pelo YouTube. Tome em Tuas mãos, Pai, abençoa, Senhor. Alcança com o mistério da Tua palavra, Pai. Alcança, Deus, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. E assim, meu Pai, abre o entendimento para que possamos compreender o sentido da Tua palavra, para que possamos aplicar nas nossas vidas e não sermos, Pai amado, apenas de boca, apenas de teoria, mas que possamos ser na prática, Pai, ser autêntico e não hipócrita. Pai querido, assim eu te peço, Deus, abençoa os que vieram, abençoa os que não vieram, tome em Tuas mãos, Pai, e fortalece-nos para que possamos seguir firmes até o fim, pois assim é o prazer que há do Senhor em nós. Pai querido e Pai amado, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos estudar Colossenses, mas antes de adentrar para Colossenses, eu gostaria só de fazer um fechamento em Filipenses. Só para a gente encerrar, fazer um fechamentozinho no que eu senti que ficou ainda em aberto. Filipenses, a gente sabe que é uma igreja da Macedônia, e essa região, ela foi posta esse nome em homenagem a Filipe II, né, que era o pai de Alexandre o Grande. E nela, ela tinha uma proeza nela, é que ela tinha uma guarda militar nela, fixada nela, é como se fosse um quartel, ela tinha um quartel nela, né? E isso dava uma certa segurança para aquela cidade. Paulo, ele endereça a sua carta para Filipe para agradecer os irmãos e enfatizar a alegria que eles tinham no Senhor. E essa alegria, ela não era momentânea e nem era de fachada. Era uma alegria autêntica. E isso eu gostaria de trazer para nós como cristãos, né? Estudantes de teologia, é muito comum que alguns estudantes, ou tidos como conhecedores, eles sejam meio que carrancudos, muito sérios, muito rigorosos, muito assim, intolerantes. É muito comum que uma pessoa, você não vê pessoas que são conhecedoras da palavra, professores ou estudantes de teologia, meio que naquela abertura no que diz respeito a diálogo com as pessoas. Você vê mais ele assim, na dele, centrado, tem os seus conceitos, tem o seu pensamento, assim. E na igreja de Filipe, Paulo ele enfatiza a alegria que eles tinham no Senhor. E essa alegria, ela diz respeito não só de serem felizes, mas da convicção que eles tinham do conhecimento de Cristo. Paulo ele enfatiza sobre a caridade, o amor entre os irmãos, a solidariedade. Então são características de cristão, né? Não necessariamente de pessoas que conheçam profundamente a palavra, mas conheça Cristo. Conheça Cristo. Por mais que você não tenha um conhecimento profundo das Escrituras, mas conheça Cristo. E aí Paulo ele enfatiza isso, né? E aí ele vai trazer no capítulo 3,
de Filipenses, ele vai trazer a respeito de uma defesa que ele faz dos irmãos. E aí eu vou ler aqui o capítulo, vou lendo e passando para os irmãos. Ele diz assim: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aqui entende-se que ele já havia escrito algo e está escrevendo de novo, como se Filipenses já fosse uma segunda carta. Alguns defendem essa teoria. Não temos provas, a teologia, na sua integralidade, não apresenta uma outra carta para Filipenses, digamos que pudesse ser essa aqui a segunda carta, né? Igual Tessalonicenses, primeira e segunda. Aqui poderia ser a segunda, mas não se tem. Como não se tem, aí fica só na subjetividade. E aí ele diz aqui, ele fala: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, né? E guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo está falando aqui das pessoas que estavam infiltradas na igreja, querendo distorcer ou deturpar o conhecimento que eles tinham de Cristo, certo? Porque onde Paulo ia, um grupo de judeus iam atrás, perseguindo e desfazendo o que ele falava. É complicado, né? É você falando e vindo um grupo atrás, tirando. Difícil. E ele diz, guarde dos cães, guarde dos falsos obreiros. Falsos obreiros. Aí ele diz assim, guarde da circuncisão. Porque a circuncisão... Aí ele vai explicar o que é a circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí aqui, meus amados, no verso 4... ele vai falar sobre aqueles irmãos judeus que defendiam com unhas e dentes a prática da circuncisão, ou seja, um ato carnal, um símbolo carnal, algo que era válido para o judaísmo, vindo da cultura judaica e sendo implantado no meio da igreja gentia. E Paulo, ele batia de frente contra isso. Ele dizia, isso não tem necessidade. Não faça isso. Porque a circuncisão somos nós. Nós já somos circuncidados em Cristo. Nós já falamos isso aqui outras vezes, né? Somos circuncidados em Cristo. Não precisamos mais fazer coisas da carne. E aí ele vai tomar por base a própria conduta dele. Vejamos no versículo 5 em diante. Ele vai fazer essa defesa. Ele diz assim, ainda mais eu, no verso 4. Aí o 5, ele começa. Circuncidado ao 8º dia. Ele, né, Paulo? Circuncidado ao 8º dia. Seguiu na risca, não foi? Seguiu na risca. Da linhagem de Israel. Olha aí. Tinha propriedade. Da tribo de Benjamim, né? Da tribo de Benjamim. Ou seja, era alguém que falava não só do que ouviu ou do que aprendeu, mas ele era de fato da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, seguiu na risca, circuncidado ao 8º dia de nascido. Ou seja, ele tinha tudo para defender o que fizeram com ele, porque ele era de Israel, das tribos de Israel, autêntico, né? Autêntico. Por isso que ele tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana de nascimento e era da tribo de Benjamim. Aí ele diz assim, não acabou não. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Ou seja, se tinha alguém zeloso, era eu. Porque segundo o zelo,
Ele era perseguidor da igreja. Então ele seguiu na risca. E ele diz assim, segundo a justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Já pensou? Irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Tipo assim, segundo o que está na Bíblia, olhe para mim, não encontra nada que possa repreender, porque eu sigo tudo que está lá. Já pensou? Segundo a lei, ele era irrepreensível. Irrepreensível, irmãos, é aquele que você não encontra nenhuma falha, nenhum erro, nada, não tem nada. Você olha, isso aqui ele tem, isso ali ele faz, isso aqui ele consegue, isso aqui ele é assim. Entendeu? Então, ele preenchia tudo, mas tudo mesmo. E aí ele diz assim, mas o que para mim era ganho, tudo isso era como vantagem, né? Ele poderia se gloriar com isso. Talvez quando era fariseu, talvez ele se gloriasse. Ele diz assim, quem é tu para falar comigo? Se eu sou fariseu pela lei, se eu sou hebreu de hebreu, se eu sou da tribo de Benjamim. Isso aqui já era lá em cima, já botava a caba lá em cima já. Dizer que era da tribo de Benjamim, já acabou-se. Aí diz, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, não foi no 9º nem no 7º, no 8º, cheio que manda a lei, arrisca. Quem é tu para falar comigo? Ele como fariseu, né? Mas aí ele diz assim, mas que para mim era ganho, ou seja, eu me gloriava com isso aqui, reputei perda. Tudo isso aí para mim foi perda. Por meio de quem? De Cristo. Por quê? Porque agora eu conheço Cristo. Olha só como ele está botando Cristo acima de tudo isso, todo esse pacote. Ele está botando Cristo acima da circuncisão ao 8º dia, Cristo acima da linhagem de Israel, Cristo acima do farisaísmo, segundo a lei, Cristo acima da tribo de Benjamim, pelo simples fato de ser da tribo de Benjamim, Cristo acima de ser hebreu de hebreus, Cristo acima de ser irrepreensível segundo a justiça da lei. Ele bota Cristo acima. Cristo está acima de tudo. E em Cristo se consome todas essas coisas. Aí ele diz, o que eu tinha como ganho, reputei como perda. Por quem? Por Cristo. O Cristo está acima de toda e qualquer prática religiosa, cultural, filosófica, o que for. Cristo supera tudo. Aí ele diz mais, que reputei como perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Pesado, não? Era pesado e muita convicção. Ele estava muito convicto de que Cristo é o suficiente e superior. Dá para entender assim, não? Você consegue compreender? Está acompanhando o raciocínio? Tá? Então ele agora considera esterco tudo aquilo que ele era. E seja achado, para que possa ganhar a Cristo. Ele não considera nada daquilo que ele era para que ele possa ganhar a Cristo. E seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui, meus amados, a gente percebe que Paulo, ele está fazendo uma defesa, ajudando os irmãos de Filipenses a se defender e refutarem os falsos obreiros, os falsos mestres, os que estavam como cães, como assim, estavam tentando devorar o que foi ensinado, o alimento que ele pregou, possivelmente nessa primeira carta,
possivelmente pelos irmãos que já haviam sido enviados. Ele havia pregado, havia ensinado, e agora tinham pessoas lá querendo deturpar, tirar, retirar o que havia feito. Mas mesmo assim, mesmo tendo esses lá, a igreja de Filipe, os filipenses, eram alegres em Cristo, eram felizes em Cristo, mesmo tendo essas divergências. Mas eles tinham uma convicção plena em Cristo Jesus. Coisa que, para nós, é algo assim duvidoso, né? Hoje em dia, na igreja do século 21, as pessoas aceitam a Cristo e qualquer divergência que tenha, qualquer divergência, já querem abandonar. Já ficam duvidosas. Já não querem mais seguir. Já ficam pensando assim, será que isso aí não é só invenção humana? Será que isso não é coisa dos homens? Isso aí parece muito ser verdadeiro, não. E aí começa a titubear entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos. E a gente percebe aqui na igreja de Filipe uma igreja sólida, uma igreja firmada em Cristo e alegre nele. Então, eu queria enfatizar essas coisas. Tem mais do capítulo 3 que eu queria enfatizar, mas em razão do tempo eu já vou passar aqui para Colossenses, para não comprometer a aula de Colossenses. Mas em tese, eu gostaria de enfatizar isso aqui, do que Paulo anunciou, de modo que a igreja, mesmo estando olhando para Cristo, mas existiam os falsos obreiros que estavam tentando deturpar. E mesmo assim a igreja continuava alegre em Cristo. Isso aqui é só para a gente entender que no nosso meio existe aqueles que ficam tentando retirar o que um falou, o que o outro pregou, o que um faz, o outro não faz, um acredita assim, outro acredita desse outro jeito, e nesse contexto todo, alguns acabam que desvanecendo na fé. E aqui eu estou passando isso para que a gente possa se firmar em Cristo, e não jogar fora a fé em Cristo por causa de nada, né? Por causa de tão pouco. Por mais que um chegue e fale uma coisa, outro fale outra, tire suas conclusões, examine. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem livros, você tem hoje em dia também a internet. Então, busque, faça suas pesquisas, e aí sim você chega em alguma conclusão, tá? Mas nessa conclusão, lembre-se sempre, Cristo é a supremacia, Cristo é o centro, tá? Vamos para Colossenses. Colossenses é uma carta também escrita na prisão. Na mesma época que foi escrita a carta aos Efésios, carta aos Filipenses. É uma carta que foi endereçada para a igreja de Colossos. Entretanto, eu quero aqui fazer uma perguntinha aos irmãos. Paulo foi quem escreveu a carta para a igreja de Colossos, amém? Alguma dúvida? Foi Paulo. Em qual circunstância? Estava preso. Aonde? Em Roma. Em qual momento? No momento em que ele estava aguardando ser ouvido por César. Lembra que ele apelou para César para poder julgar a causa dele? Lá em Atos dos Apóstolos. Lembra? Ele apelou para César e foi levado para lá, para Roma. Ficou preso lá. E essa prisão foi nos meados de 62, alguns dizem que foi até 63, ou se foi até 64. Então fica ali 62 até 64, não necessariamente o ano inteiro, mas esse período ali. E enquanto ele estava lá preso, aguardando ser ouvido por César, ele escreveu, ele recebia visitas, ele estava com alguns irmãos e recebia informações das igrejas. E quando ele recebia informações das igrejas, ele escrevia as cartas e mandava para as igrejas. E a igreja de Colossenses foi uma das que recebeu uma carta, ele estando na prisão. Só que aqui vem a pergunta: a igreja de Colossenses, ela foi fundada por Paulo, para que ele pudesse agora estar com carinho por ela, mandando carta para ela? Ou não?
Aqui, para a gente não perder muito tempo, Paulo, ele escreve, a gente tem assim, as cartas paulinas. Paulo escreveu para Coríntios, né? Escreveu para Gálatas, Efésios. A gente tem aqui 13 cartas que ele escreveu, 13 no cânon sagrado, né? E existiram outras, mas que entrou no cânon só foram essas. Só que, geralmente, a gente entende que ele escreve essas cartas e ele fundou aquela igreja. Só que não. Colossenses é uma das que ele não fundou. Não foi Paulo que fundou. E a gente pode perceber que essa igreja, ela nem sequer conhecia Paulo. Conhecia no que diz respeito a vê-lo face a face. Conhecer pessoalmente. Colossenses não conhecia pessoalmente, né? Colossenses conhecia Paulo assim como nós, que conhece ele só de ouvir falar, ou lendo a sua carta, né? Nós conhecemos ele assim, né? A gente imagina que Paulo e tudo, conhece ele de ouvir falar, de ler as suas cartas. Assim também era a igreja de Colossenses. Conheci só de ouvir falar. E Paulo, ele escreve a igreja de Colossenses também com o propósito de ajudá-los a permanecerem em Cristo e se defenderem dos falsos mestres. Lembremos que na maioria das igrejas que Paulo escreveu, as cartas, tinha um grupo de judeus que ia lá tentar desfazer o que Paulo pregou. Então, ele endereçava as cartas para lá, olha, se vier alguém pregar e falar até um outro Cristo, que não seja o que eu preguei para vocês, é anátema, é maldição. Foi? Ele falou? Então, assim, tinha uns que defendiam culto a anjos. Já pensou? Culto a anjos? O povo, na época, era muito inclinado à idolatria, a amuletos. E não é muito diferente de hoje não, né? Hoje em dia eles trocaram o anjo por lenço, por meia ungida, por rosa ungida, né? Trocaram aí por algumas coisas, alguns amuletos, né? E mesmo existindo essas coisas, naquela época era bem mais, porque a ignorância era lá em cima. Hoje em dia você tem um certo conhecimento, mesmo assim as pessoas ainda se deixam levar. E aí Paulo, ele vai escrever a igreja de Colossenses e manda a carta para lá por algumas pessoas. Se a gente for olhar aqui no capítulo de número 1 ainda, Paulo, ele enfatiza o que ele disse lá para Filipenses. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 2 ainda: aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aos santos irmãos fiéis em Cristo. Esse fiéis em Cristo são poucas igrejas que ele menciona assim. Ele fala geralmente aos santos irmãos que estão na igreja tal, aos santos irmãos e tal. Mas esses fiéis em Cristo são poucos. E aí a gente consegue perceber o carinho que ele nota dessa igreja por ser uma igreja fiel a Cristo, uma igreja que não abre mão de Cristo. E aí ele diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Ou seja, era uma igreja parecida com a de Filipe, uma igreja que tinha caridade com as pessoas
uma igreja que perseverava em Cristo, uma igreja que amava Cristo, uma igreja que tinha o seu momento de devoção a Cristo. Só que mesmo sendo uma igreja assim, era uma igreja que também era perseguida por aqueles que andavam desfazendo a pregação de Paulo. Mesmo sendo uma igreja fiel a Cristo, mas existiam aqueles que estavam querendo distorcer. Aí ele diz assim, que ouvi falar da vossa fé em Cristo, e diz que por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aí ele vai trazer aqui, ele vai mostrar para a gente que não foi ele que levou, o primeiro que levou a palavra lá para Colossenses. Ele vai mostrar logo no capítulo 1 quem foi que levou a palavra para lá. E a pessoa que levou a palavra para Colossenses foi um irmão chamado Epáfras, que talvez seja esse o pastor e fundador da igreja de Colossenses. Na teologia, acredita que esse Epáfras, ele era... trilha sonora aí é boa. Esse Epáfras, ele era um dos que aceitaram a Cristo através da pregação de Paulo lá em Efésios, quando ele passou cerca de 3 anos lá pregando a palavra. Então, segundo alguns teólogos, esse Epáfras veio de lá de Efésios, ouviu a palavra lá, aceitou. Ixi, eu botei foi pasto aqui, né? Pastor e fundador. Vou botar aqui assim, interrogação. Porque são proposições de teólogos, né? Aí, no versículo 7, ele diz assim: como aprendestes de Epáfras? Né? Versículo 7, ele vai falar: como aprendestes de Epáfras? Ou seja, quem ensinou os colossenses? Epáfras. Não foi Paulo, né? Como aprendeste Epáfras? Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ou seja, para vós, né? Era o ministro de lá, ele que ministrava lá. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui, meus amados, é uma carta que ela serviu para a igreja de Colossenses, mas ela também foi endereçada para outra igreja. É uma carta de duplo endereçamento. Bem como outra carta que não entrou no cânon, que entrou no desconhecimento. Essa carta.
Entrou um desconhecimento. Porém, ela é mencionada aqui. Nessa pequena carta de Colossos, que Paulo escreveu aos Colossenses, ele traz grandes revelações de cunho teológico para a gente. Grandes, muitas. Por exemplo, a carta que eu vos falo, ele vai mencionar, ela se encontra no capítulo 2. Ele diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Veja que ele traz a menção, né? Ele faz menção. Ele, numa carta só, aos Colossenses, ele menciona Laodiceia, né? Era próximo de lá. E ele diz assim: e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Eu acho lindo aqui na carta de Colossos, aos Colossos, que ele apresenta uma pregação para a igreja falando a respeito de um mistério. E esse mistério, ele diz, é Cristo. Cristo é um mistério da parte de Deus. Cristo é um mistério. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se fez em carne humana, sujeitou-se à sua criatura e obediente até a morte, e morte de cruz, e foi exaltado acima de todos, soberanamente, e colocado acima de todo nome, de modo que nenhum nome há dado entre os homens, senão de Jesus Cristo, homem. É ou não é um mistério, né? E grande, viu? E aí ele diz aqui, que estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus que ele diz? Cristo. Alguma tradução está diferente, não? Verso 2. Capítulo 2, versículo 2. Tá assim também? Tá assim também, tá? Tá aí também? Então nós percebemos aqui que ele menciona outra igreja, né? Laodiceia. Ele menciona. E não só menciona. A carta aos Colossenses, ela é de duplo endereçamento. Pois ela vai para Colossenses e vai também para Laodiceia. Onde é que eu vejo isso? Onde é que eu consigo identificar isso? Lá no capítulo 3,
7, no capítulo 4. Lá no capítulo 4 de Colossenses. Vai dizer assim, no versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. 4,16. Vai dizer assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, aos Colossenses, né? Quando tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aí ele faz uma permuta, né? Ele faz uma permuta. Como? Como é essa permuta? É que ele diz assim, e aqui a gente percebe que teve uma carta para Laodiceia. Ele diz assim, ó: e a que veio da Laodiceia, a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Mas cadê essa carta Laodiceia? É uma carta que ficou perdida ou não entrou no cano sagrado. Porque, na verdade, como é uma carta que ficou perdida, a gente não tem muita coisa dela, né? A gente não... Ele diz aqui veio de lá, né? Porque existia essa possibilidade, realmente. Existia isso aí, muito bem levantado, né? Existia a questão da igreja, escrever para Paulo, comentando alguma coisa. Paulo, nós estamos passando por isso, por aquilo. E aí, Paulo, por sua vez, respondia, né? Mandando para a igreja. E aí, quando Paulo respondia, enviando para a igreja, aí a gente tem, por exemplo, a carta de Colossenses. Paulo mandando para a igreja, né? Só que sempre partia de alguém, né? Igual o irmão está levantando, muito bem observado. Ou seja, a de Laodiceia, como diz aqui no versículo 16, diz: e a que veio, algum de vocês está diferente? Esse a que veio, veja aí se está, 4,16. Também a carta que vier, né? Talvez, assim, tudo fica na suposição, né? Que a gente não tem, a gente nem tem essa carta, não está no cano. Então vamos aqui pensar a partir do pressuposto de Colossenses. Vamos pensar como de Colossenses. Olha só, Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses e diz: depois que vocês lerem, mande para Laodiceia, né? Mande para Laodiceia. Ou seja, a carta de Colossenses ela tem duplo endereçamento. Ela foi enviada para Colossenses, mas de Colossenses é para mandar para Laodiceia, certo? Duplo endereçamento. Paulo manda para Colossenses, de Colossenses mande para Laodiceia. Talvez, usando esse mesmo raciocínio, talvez Paulo tenha enviado uma carta para Laodiceia dizendo a mesma coisa. Quando vocês terminarem de ler, mande para Colossenses. Está entendendo? Olhando pelo viés de Colossenses, né? Dá para entender? Como é uma carta perdida ou não canonizada, a gente não tem muito o que dizer, mas partindo do pressuposto do raciocínio teológico de Colossenses, talvez seja um pensamento válido. Isso aí, né? Não vou dizer que eu sei, que eu não sei, né? Se é uma carta perdida ou não canonizada, é importante dizer isso. Perdida porque a gente vê que existiu, mas ninguém falou dela. Nunca ninguém falou dela, né?
A única carta que a gente tem para a igreja de Laodiceia é de Apocalipse. João, né? E João. E mesmo assim é uma carta bem curtinha, né? Poucos versículos. Bem curtinho. Mas... Hã? Os Laodicenses. Laodicenses. Que é lá de Laodiceia, né? Laodicenses, né? Assim? Percebe que ela é duplo endereçamento? Ele diz, estou mandando aqui para vocês, depois que você terminar de ler, mande para lá. E a que vier de lá, leia também. Ou seja, é o cuidado de Paulo com a igreja, né? E percebamos que essa igreja de Colossenses nem conhecia ele, de rosto. Mas foi através de Epáfras. Aí aqui também tem umas revelações muito boas. Aqui mesmo no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do versículo 7, ele vai falar aqui de um irmão amado dele, Tíquico. Vamos botar aqui esses nomes? Vou apagar aqui, tá? Vou botar aqui esses nomes para a gente classificar bem direitinho. Fundador, vou apagar aqui, tá? Rapaz, o papelzinho aqui funciona melhor do que o apagador. Eu não sei se é porque o apagador já está muito absorvido de tinta, né? E o papel não, o papel é limpo. Então vamos lá, aqui no capítulo 4 ele vai falar de um personagem. Falar de Tíquico, né? Tíquico. Aí ele diz, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Ou seja, Tíquico, ele era um ministro lá de Colossenses. Talvez ele estava na comitiva junto com Epáfras. E como a gente falou agora há pouco, a igreja mandava informação para Paulo dizer, Paulo, estamos passando por isso. Aí Paulo escrevia e mandava. Pois se comporte assim, né? Não abandone a fé, fique firme, alegre, caridosos, humildes, né? Cheio do Espírito. Escrevi. E aí ele diz assim, o qual quem? Tíquico, vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Aqui a gente percebe que a igreja de Colossenses estava preocupada com o estado de Paulo. Estava preocupado, Paulo está preso. Será que ele já morreu? Será que já mataram ele? Será que ele está ferido? Será que chicotearam ele? Será que... Está entendendo? A igreja estava preocupada com ele. E olha que nem conhecia de rosto, né? Quem? É perto. No mapa, aquele mapa que a gente estava desenhando, né? Ele mostra que é uma pertinho da outra. Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver se aqui fala... Tem no mapa aí de vocês, aparece? Dá para ver, não? Mas eu vi, eu fazendo o plano de aula, eu vi em algum lugar que era cerca de 160 quilômetros de Éfeso, e ficava próximo da Laodiceia. Mas
Deixa eu dar uma olhada aqui se aqui nesse mapa aqui ele me mostra. Ah. É, né? Pronto. Então talvez esse 170 que eu vi foi de Éfeso, né? Lá para Éfeso. Aí tá dando quantos quilômetros? 18 a 20? É perto, né? É daqui. Deixa eu ver, daqui para o centro de Fortaleza. Né? Hã? A pé. É. Hã? É. Mas o pessoal andava muito e achava perto. Não vê os antigos? Nós mesmo assim, nossos avós, que andavam longe, quilômetros, e falavam, não, é bem aí. É pertinho. Nem achava longe, né? Não? Não chamava de quilômetro, chamava de légua. Légua? Ah, a légua é mais do que 1 quilômetro, né? Uma légua, eu acho que é quanto? É 6 quilômetros é uma légua? Dá uma olhada aí rapidinho quanto é uma légua. Uma légua é quantos quilômetros? Eu acho que uma légua é mais do que 1 quilômetro. Bem mais. Acho que é. Quase 5 quilômetros, né? Pois é, uma légua. Aí. Hã? A gente morava na cidade, era 37 quilômetros. É, né? Eu ficava de animal a pé. A pé. Tá vendo? E ia nem achava longe, né? Hoje em dia a gente mora na esquina da igreja e acha longe. Vai a pé. Deixa pra lá, né? A gente fala as coisas, aí vem um monte de coisa na cabeça, né? Falar. Então, tá aí, o irmão olhou, deu mais ou menos 18 a 20 quilômetros, né? De um pro outro. Então não era longe, não. Era perto, dava para eles se comunicarem, né? Dá para se comunicar, faz sentido, né, o que está aqui na Bíblia. Aí, ele menciona sobre Tíquico. Deixa eu voltar aqui que eu achei. Ele menciona sobre Tíquico, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então, perceba que a igreja de Colossenses estava preocupada com o estado de Paulo, e Paulo envia Tíquico para dizer como é que está o estado da igreja. Entendeu? Uma reciprocidade. A igreja é preocupada como é que está o estado de Paulo. Paulo, como é que o senhor está, Paulo? O senhor está preso, eu sei que o senhor está preso, como é que está? Meu Deus, né? Preocupado. Aí Paulo, eu estou bem, eu estou preocupado com vocês. Eu estou mandando Tíquico aí, ministro. Eu vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, como vocês estão. E olha que era eles que estavam, né? Mas Paulo está dizendo, eu estou enviando para vocês saberem como é que vocês estão. E para consolo do vosso coração, né? Tá diferente algum aí, não? Hã? Diz aí como é que está escrito. Hã? Lê. Passa conosco, né? Já muda o sentido, né? Dele para os outros. E aqui já fala assim, saiba do vosso estado. Do vosso. O vosso é deles, dos outros, né?
e não do nosso estado. Senão ele teria colocado assim, para que saiba do nosso estado. Mas fala do vosso estado. Para ver o que é tradução, né? Aqui a gente já encontra uma divergência. Enquanto qual é a tua é NVI, né? NVI. Hã? 4:8. Diz o que na sua? Dar conhecimento da nossa situação, libertar o coração de Deus. Pronto, está no sentido da NVI, é porque a NAA, né? Aí, a NAA, ela toma por base de lá, né? Então, pronto. Nesse contexto aí, faz mais sentido, nessa tradução, faz mais sentido no contexto. Por quê? Porque a igreja manda perguntar a Paulo, aí Paulo envia Tíquico para dizer como é que eles estão. Assim faz mais sentido. Como também, nesse sentido aqui, não ficaria muito distante. Aqui que eu estou usando é a corrigida. Corrigida que, se as demais traduções estiverem corretas, a corrigida está precisando passar por uma correção, né? Que coisa. A corrigida precisa passar por uma correção. Mas, por causa de uma letra, não. Do vosso estado ou nosso estado. Hã? Isso. Não, assim, no sentido da corrigida, é reciprocidade. A igreja manda até Paulo perguntar como é que Paulo está. Estavam preocupados com o estado de Paulo, porque Paulo estava preso. É comum, né? Se a gente tem alguém conhecido que está preso, a gente fica preocupado, como é que ele está lá, né? Aí, pela corrigida, é recíproco. Como? Paulo diz como é que está, mas também envia Tíquico com o mesmo propósito, ele diz, com o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, né? Para saber deles, pela corrigida. Pela corrigida. Pela NAA, pela NVI, a tua é a King James, né? NAA também tá igual a dele lá, né? Aí, pelas outras traduções, fora a corrigida, pela NVI, NAA, já não é assim. É como? Não é reciprocidade. É apenas respondendo. Então, querem saber como é que eu estou? Pois eu estou enviando Tico para dizer como é que nós estamos. Entendeu? Já muda, não é reciprocidade, já muda. Isso é teologia, viu? É por isso que eu sempre digo aqui, é muito importante a gente identificar e conhecer as fontes. Entendeu? É muito importante. E olha que é uma fonte muito conceituada, né? Ó, corrigida. Entendeu? Mas mesmo assim ela não é infalível, né? E nem inerrante. Né? Aí, se a gente observar, eu não sei, a King James, alguém tem King James aí, não? Tem não? Olha aí, 4:7. E aí, no segmento, ó, dando continuidade na leitura, no versículo 9, vai falar exatamente nesse sentido aí da NVI, da NAA. Como é que está escrito aí? A 4:8. Tá falando deles, né? A situação deles. Vendo aí? Só a corrigida que está no outro viés, né? Obrigado. Então, eu vos envio para que fique a par da situação. Como é? Eu vos envio para que fiquem a par da situação sobre como estamos vivendo. Certo. Sobre como estamos vivendo. Deles mesmo.
Então, realmente, só a corrigida que está por outra linha. Aí no versículo 9 realmente faz sentido, fecha o raciocínio dessa versão. Que diz assim, ó, juntamente com Onésimo, né? Tíquico e Onésimo. Amado e fiel irmão, que é dos vossos. Esses dois eram de Colossos. Que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Né? Não fechou agora o raciocínio, que realmente ele está falando só dele, né? Dele que eu falo assim, do estado deles. Ele e os outros que estão presos com ele, né? Ele está sozinho não. Aí ele vem falar de mais um agora, versículo 10. Aristarco. Aristarco. Que fala, A gente percebe que essa região aqui é tudo uma pertinho da outra. É porque foi aquele mapa que eu desenhei pegando Roma. Não sei se você lembra, que é assim, até eu botei Jerusalém bem aqui, aí o mapa vem, aí Roma fica bem aqui, aí bem aqui assim na Macedônia, aí fica essa região assim, ó, o Mar Egeu, lembra do Mar Egeu que eu desenhei aqui? Não. Mar Egeu, aí tem em volta assim, ó, bocado, assim ó, em volta. Regiõezinhas pequenininhas, uma pertinho da outra. Tudo pertinho ali. Aí, ele diz assim, ó, Aristarco, que está preso comigo. Ó, esse aqui está preso com ele, né? Aristarco, prisioneiro. Aristarco está preso comigo. Vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Esse Marcos aqui é há grandes indícios, né, que a teologia defende que seja o evangelista Marcos, João Marcos, né? João Marcos, que teve uma discussãozinha com Paulo. Aí, inclusive, acredita-se que por conta dessa discussão, teve uma resistência dele com Paulo. Quando essa discussão, as igrejas adjacentes tomaram conhecimento e tiveram ele como que alguém que se rebelou. Porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Então Paulo tinha muita aceitação no meio dos gentios. E aí Marcos, por conta da resistência com Paulo, ficou tipo queimado. E aí Paulo precisou dizer assim, ó, Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Ó, já receberam mandamentos. Era alguém do colégio apostólico, né, que ditava as ordens, falava como era que era para ser, já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. Tá diferente? Diga aí. Assim é que é bom, viu? Quando tem, né? Vai. Não é sobrinho, né? Primo também? A respeito dele, você já recebeu. Não é a respeito dele. Ele já tinha substituído sobre Marcos. Eu tinha ouvido falar, né? Eu acho que é como se ele tivesse falado alguma coisa, instruções para receber ele. Se ele falar, ele recebeu bem. Recebeu bem. Legal, NAA, né? A NVI, diz aí. Instruções a respeito dele. Né? E o que mais? E o grau de parentesco? Primo? King James.
Chamar vocês pelas traduções. Não ouvi. Primo também? E o que mais? Instruções também tá na mesma linha, né? Só a corrigida que vai por outro viés, né? A da irmã é o quê? Corrigida também? Corrigida tá também assim? Tá aqui? É? Legal, né? Por aí vocês tiram, viu? Comece a se familiarizar com isso aí. É muito importante, inclusive, o estudante de teologia, o estudante da Bíblia, ter pelo menos umas 3 traduções e dicionários bíblicos, né? Quando for ler no texto. É muito importante, que aí você vai fazer esses paralelos, né? Olhando e vendo. Por isso que lá no bacharel, a gente estuda bastante os originais. Vai lá pro hebraico e pro grego. E mesmo assim ainda encontra coisa ainda. Por que encontra coisa? Por conta dos massoréticos. Porque a língua, ela era outra, o vernáculo era outro. Aí a gente se baseia pelos textos massoréticos. E aí tem algumas descobertas que foi do Mar Morto, foi descoberta agora no século passado. E aí essas descobertas trouxeram alguns trechos das escritas de Isaías e alguns trechos do Novo Testamento. Então assim, esses trechos colocaram em confronto com algumas traduções que nós temos hoje. E aí a gente começa a ficar assim, e agora? Né? Vai ser lá na frente. Agora não, agora a gente está só passeando por cima dos textos. Quando chegar lá na frente, no bacharel, por exemplo, aí vocês vão mergulhar no texto e vão escavar assim, aí tem coisa. Aí tem coisa, viu? Mas enfim, vamos seguir, né? Então, o grau de parentesco aqui ficou meio que prevaleceu o primo, né? É bom que quando vocês forem pregar, vocês já ponderam. Você vai dizer assim, talvez aí na sua Bíblia esteja dizendo assim, né? O grau de parentesco. E a respeito dos mandamentos, a ser instruções, né? Difere bastante, né? Mandamentos é receber a ordem dele, assim, ó, como é que é para ser. Agora, instrução é instrução a respeito dele ou instrução dele? Como é que tá, Nath? A respeito também? A respeito dele, é diferente, muito diferente. Nem tentando ajustar não dá. Mas o importante aqui é que ele está dizendo assim, quando ele for ter convosco, recebei-o, né? Por que ele fala isso? Entendeu? Quando ele for ter convosco, se receber o mandamento ou instrução, mas quando ele for ter, receba. Será que existia alguma resistência para não recebê-lo? Porque não faz muito sentido dizer assim, ó, quando ele for ter convosco, receba. Se não houvesse uma resistência ou algo contrário, né? Se não houvesse, seria dispensável isso aqui, né? Ele está falando, receba ele. Ele está dando ênfase, né? Está mostrando aí. E esse aqui, o Marcos, quando ele for aí, receba, viu? Enfim, alguns teólogos dizem que quando ele for ter, receba, é por conta do que eles ouviram falar da resistência com Paulo, e aí ele ficou meio que queimado, e os irmãos criaram resistência sobre ele. Quando ele for lá, tudo que ele for falar iria ser botado na balança. Os irmãos não iam receber bem. E olha que hoje em dia não é assim, né? A gente ouve falar de alguém, ou mesmo da igreja, e quando esse alguém recebe a oportunidade para pregar ou para fazer alguma coisa, a gente já fica assim, fica medindo, né? Não é assim? É muito natural isso. Pronto, prega uma coisa e vive outra. Aí ela é a famosa hipócrita, né? Farisaísmo puro.
E nós cristãos precisamos ser o quê? Autênticos. Autênticos. Já falei em algumas, não lembro aonde, né? Eu estou no curso de teologia, eu estou na escola bíblica, eu estou no discipulado. Eu não sei aonde que eu falei em algum canto o que é ser autêntico. Às vezes chama, é verdade, existe isso. Conhece o rebanho, né? É verdade. Tem pastores que ele é o dirigente da igreja, mas quando ele precisa se ausentar, ele não indica os próprios obreiros para poder dar a doutrina na igreja. Ele conhece o rebanho que tem, ele chama alguém da sede. Chama alguém, vem alguém da sede para poder dar a doutrina no lugar dele. Isso aí é o quê? É porque ele conhece os que tem. Aí ele, não, que não... Isso. É diferente, é. Verdade. Verdade. A doutrina, ela é diferenciada, né? Culto de instrução, né? Assim, é diferenciado. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que pudesse ter alguma coisa que Paulo disse, quando ele for ir, receba. E aí tem outro aqui, esse outro aqui não é o Cristo não, tá? Ele diz assim, versículo 11, e também Jesus. Como é que está de vocês? Está Jesus também? Chamado justo, tá? Jesus, né? É, conhecido como justo, né? Assim, é igual, acho que era Judas, não. Tem Judas, tem Pedro, né? Que tinha Cefas, né? Não era? O Judas, o Iscariotes. Não era? Sempre tinha um codinome, né? Marcos. João chamado Marcos. Né? Como é que pode, né? Para nós são dois nomes, né? Para eles é considerado apelido, para nós é um nome. João é nome, Marcos também é nome, não é apelido não. Né? Joãozinho? Ah, apelido, né? Joãozinho, isso. Marcos é Marquinhos. Mas enfim, aí tinha o Jesus lá também. Era muito comum as pessoas terem o nome de Jesus, né? Tinha aquele lá que era o Bar Jesus, né? Bar Jesus, lá em Atos, Bar Jesus. Aí aqui tinha o Jesus. Não, não. Pois é uma coisa, é um viés que eu não gosto muito de entrar, sabe? Eu não sou muito adepto das traduções, tipo assim, isso aqui significa isso, eu não sou muito... Vê que eu não trago essas coisas, né? Eu não trago assim porque eu não sou muito adepto disso. Mas, a título de curiosidade, é porque para mim é muito frágil, sabe? Você encontra significado para tudo que é nome, assim, não é só um significado, são vários. Uma época, logo no início, quando eu comecei a estudar a Bíblia e tudo, eu ia para o significado, e este nome significa tal, que isso quer dizer isso, e olhe, isso aqui, Deus está falando assim, assim, assado. Eu fazia muito isso, sabe? Muito mesmo. Teve uma época que eu pregando mesmo, eu ia estudar o significado das palavras. E aí, de repente, vinha outro pregador, pregava o mesmo texto, falava esse nome, que eu já tinha falado que era um significado, ele trazia outro significado. Esse nome significa isso, no hebraico ele quer dizer isso, é raiz da palavra tal, e não sei o que. Aí e aí? É aquilo ou é isso? Entendeu? Aí eu ficava naquela, eu fui parando, aí eu não olhava mais para significado de nome, né? Porque esse nome no hebraico é isso, no grego é isso significa isso. Aí vem a aplicação, né? Eu fazia muito isso, sabe? No começo a gente, quando está começando a pregar, a gente faz tanta coisa que hoje, quando a gente olha para trás, a gente condena um bocado.
É normal isso aí, é muito normal. Hoje mesmo eu já tenho algumas pregações minhas que eu falo, meu Deus, nem acredito. Mas, enfim, acontece, não sei por que acontece, mas acontece, né? Nós somos falhos e necessidade de Deus. Aí essa questão de bar, por exemplo, bar, vou pegar o outro lá, o Bartolomeu, né? Bartolomeu, né? Vamos pegar esse aqui que está aí na Colossenses aqui. Aqui está Bab, né? Barnabé ou é Ber? Barnabé, com R no final. R, só o E, né? Barnabé. O agudo. Barnabé. Bartolomeu, Barnabé. Pega aqui outro aqui, ó. Jesus. Né? Há quem diga, quando vai puxar para esse negócio do significado, não sei o quê, né? Quando vai puxar o significado, eles cortam aqui, ó. E aí diz que esse bar, ele significa filho. Então, se assim for, o nome, quando fala assim, Bartolomeu, ele não estava dizendo que era o Bartolomeu, ele estava dizendo, chama o filho de Ptolomeu. Barnabé, chama o filho de Nabé. Entendeu? Se for olhar por significado, né? Bartolomeu. Qual é aquele outro lá? Tem outro aqui que eu estava querendo falar, é esse aqui, ó. Bartimeu. Esse aqui é o mais conhecido, né? Quem? Pronto, também entra no time aqui, né? Entra na lista. Barsabás, né, o nome? né? Barsabás. Sabás. Assoletra aí para mim, por gentileza. Tem agudo? Barsabás. No Bás. Barsabás. Entendeu? O raciocínio é o mesmo. Porque, para quem vai para esse viés, né? Eu já abandonei, já. Eu era desse viés também, mas já deixei. Mas esse viés, eles cortam aqui, ó, e diz que é filho aqui. Filho. E aí, se fizer isso, o nome da pessoa, o nome vai ser só esse. O nome mesmo, vai ser só isso aqui. Então, se o nome é só esse, esse nome aqui não é nem o da pessoa, é o do pai. E aí, o indivíduo ficaria sem nome. Dá para entender? Acompanharam o raciocínio? Né? Se, olhando a tradução, né? Se Barsabás quer dizer filho de Sabás, então qual é o nome dele? Se esse Sabás tivesse 3 filhos, todos eles iriam chamar Barsabás, né? Filho de Sabás. Os 3 são filhos de Sabás. Bartimeu, filho de Timeu. Né? Fica uma coisa assim invasiva, sabe? Eu confesso, eu já fui dessa linha, eu parei, eu não fui mais não, porque eu vi que o caminho é curto, assim, no instante se acaba, eu falo, e aí? E agora? Aí eu parei, mas eu não condeno quem vai não, tem muita gente ainda. Ixi, perdi a conta. Aí eu não vou mais não gosto não. Porque eu pego pelo meu próprio nome. Como é meu nome?
Vocês não sabem meu nome? Aí, quando a gente vai cortar aqui, aí aqui é caminho, o D fica mudo e entra só o som. E alguns, pela a transpolação forçosa, diz que é o sol. Sol não é som, né? Mas forçosamente diz que é o sol, aí fica caminho do sol. Aí se daqui a 200 anos alguém pega alguma escrita minha, alguma coisa, e diga assim: olha, e o Edison que fazia isso e tal, não sei o quê. Aí alguém, dito por mais inteligente, diga: não é o Edison, não. O nome dele não era o Edison, porque o significado é isso, aquilo, outro. O nome dele é Caminho do Sol. Que viagem, né? O nome dele é Caminho do Sol. Daqui a uns 200 anos, que ninguém sabe mais nem quem é nada, né? Aí, não vai ter esse mesmo raciocínio? Aí foi pensando assim que eu parei desse aqui, né? Rapaz, saber da coisa é o que está na Bíblia. Bartimeu é Bartimeu. Barsabás é Barsabás. Não vou mais me alongar disso não, né? Mas enfim, foi só dá para entender aqui, né? Mas nada contra, viu? Quem quiser seguir, tá aí as traduções. É bom, porque o estudo é válido, sabe? O estudo é válido. Por exemplo, se eu pegar aqui Pedro, já vai dizer, viu? Se eu pegar Pedro, aí alguém vai ler, o nome dele é Pedro. Não, mas o nome dele é Pedro, mas significa pedra, né? Então o nome dele é pedra? Não, o nome dele é Pedro, né? É assim? E o de vocês já descobriram o significado? Qual é o teu? Pertencente a Deus. Aí eu estou isso. Pode ter dois significados. Aí tem pertencente a Deus e tem rebanho de Deus. Eu não sei qual é o Né? E o teu, já viu? Lembra não, né? O da Bianca. Blanca. Branca. E se ela fosse morena, né? Pois é. Mas enfim, fica aí, né, para os irmãos se divertirem depois com as traduções. Aí, ó, ele fala aqui de Jesus, né? Jesus. Vamos ver aqui, Jesus. Só que esse Jesus aqui, até o nome aqui é engraçado, né? Ó? Jesus, chamado de justo. Dá certinho para Jesus, né? Porque Jesus é justo. Mas para eles, justo não é um nome de pessoa, né? Ali era como se fosse um apelido. Apelido. Isso, como justo, exatamente, perfeito, né? Justo, para ele justo, o sentido para ele de justo não é o mesmo sentido de justo para nós. Para nós, justo é quem é correto, quem não erra, quem é tudo certinho, é o justo, né? Mas para ele, justo não é isso não. É outro sentido lá para eles. Hoje nós temos um homem chamado Justo. Passa até na TV, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Não sei quem é Justo. Ele é muito rico, ele passa acho que é no SBT que ele passa, não sei se é Raimundo Justo. Pois é. Sobrenome, né? Justus. Aí dele é no plural, né? Justus. Né? Tá Justus, exato. Roberto Justus, pronto, obrigado, viu? Roberto Justus, é isso mesmo. É mais no plural, né? Justus, né? Justus. Roberto Justus. Aí vamos lá, o Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão. O que ele está dizendo que são da circuncisão? É que são dos que fizeram a circuncisão, são dos judeus, porque Paulo não era dos gentios, esse era dos judeus, certo?
são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Quando ele diz assim, saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, ele está dizendo, Epáfras é daí de vocês. Esse que eu falei é daqui, mas Epáfras é daí. Entendeu? Que é dos vossos, né? Epáfras. Aí eu vou botar aqui, Epáfras. Epáfras. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Aqui, meus amados, ao que indica, Epáfras, ele era responsável pela igreja de Colossenses, era responsável pela igreja de Laodiceia e responsável pela igreja que estava lá em Hierápolis. Polis, né? Tá certo? É? Pronto. Hierá. A cidade de Hierá. É? Sabia não? Tu tá nesse viés das traduções, né? Aí foi Hierá. Aí tem um Polis. Separando as coisas. Não sabe, né? Falar. É, exato, é assim mesmo. É, aí já. Pronto, é esse sentido. O irmão tá se aguentando aí, ele quer mostrar, né, que. Mas enfim, né? Aí, ó, saúda-vos. Aí ele vai falar aqui de um personagem que até então poucos falaram, né? Lucas. E quem é esse Lucas? Médico amado. Rapaz, é forte, né? Legal, né? O carinho que ele tem, né? Lucas, médico amado. E aqui a gente percebe que Lucas, olha só uma coisa interessante, curiosa até. Lucas. Lucas. Eu ia falar de fugir, eu acredito, mas daqui para ali. Misericórdia. Hã? Lucas. Enfim, outro dia eu lembro. Como é que pode, né? Acontece com vocês isso aí. Daqui para cá. Olha. Aí, ó. Lucas. Mas depois eu lembro, quando eu lembrar. É interessante que Lucas, ele fez investigações, né? Ele fez investigações e nessas investigações, deixa eu ver aqui se é aqui que tá. Ah, pronto. Lembrei. Lucas, ele escreveu um evangelho e Atos, né? Pronto. Aí, eu vou botar aqui embaixo aqui. Lucas escreveu o evangelho
e Atos. Certo? Evangelho e Atos. Apesar de ele escrever o Evangelho falando da pessoa de Jesus como sendo o homem justo, né? O homem perfeito, ele não esteve lá. Ele não andou com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus. Ele escreveu o Evangelho por pesquisa que ele fez, né? Ele pesquisou e escreveu. Já Atos dos Apóstolos, ele esteve lá. Ele escreveu, mas ele esteve presente. É mais palpável para ele, né? Ele andava junto, né? Isso. Nós, exato, né? Isso. Ele fala nós, assim e tal. Eu lembrei de outra coisa que eu ia falar e o tempo voou, mas se os irmãos permitirem eu falar. Lembrei agora. Não, não é assim não. Nesse aqui, ele esteve, né? Nesse aqui ele foi por pesquisas, né? E esse aqui foi por presenciar, né? Ele. Aí lá em Colossenses a gente já vê Paulo falando dele, né? Ou seja, realmente estava. E olha só o que Paulo diz aqui em Colossenses dele, né? Ó. Paulo ele diz assim: que saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, né? Aí vai falar de um Demas. Tá bem aqui o Demas ficou imprensa. Pois acredita que seja ele, né? Porque não vê outro Demas, mesmo Demas, assim como Onésimo, né? Acredita que seja isso aí mesmo. Aí, quando ele fala que Lucas, saúda-vos, Lucas, o médico amado, deixa a entender que Lucas também está naquela região. De Colossenses. E aí ele diz assim: e quando esta epístola, aí aqui é o 16 que a gente já viu, né? E dizei a Arquipo, né? Ou Arquipo, não sei. Falar, botar aqui. Arquipo. Legal, né? Que ele traz muitos nomes, né? Em curto período, né? Muitas pessoas. Por isso que eu resolvi fazer assim, a listazinha, é para a gente conseguir identificar. Aí diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras, né? Dá uma advertência, dá uma chamada num aqui, né? Ó, tu recebeu o ministério, pois cuida nele. Recebeu, foi do Senhor. Cumpra ele, cumpra. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Né? Pronto. É isso. Deixa eu ver. Não é isso mesmo. Eu ia corroborando segundo a força da sua graça. Ia falar algo, mas eu acho que ainda era de Filipenses. Aí eu vim lembrar agora. Era. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que era de Filipenses que eu ia falar.
Era. Mas enfim, já passou. Pronto. Aqui a gente conclui Colossenses, né? Espero que tenha sido proveitoso. E a mensagem de Paulo para a igreja de Colossenses, a gente precisa ter em nossos corações, que ele falou também para Filipenses, né? Os Filipenses demonstrando alegria no Senhor. Inclusive, Filipenses ele fala, regozijai-vos, e outra vez eu ainda digo, regozijai-vos. E a gente sabe que naquelas igrejas tinham pessoas que iam desfazendo as coisas de Deus que Paulo tinha pregado, e aqui ele fica reforçando, para a gente refutar essas heresias, né? Tivemos um trimestre muito bom aí da Escola Bíblica, foi para refutar as heresias com uma nova roupagem, né? Da atualidade. Então elas continuam, e nós, como estudantes de teologia, temos esse papel emblemático e de alta relevância, que é de identificar as heresias ou os hereges e anunciar para a igreja, para dizer para a igreja, cuidado, não é assim, vá para cá. Então nós, como estudantes de teologia, temos esse papel, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Algum comentário, alguma dúvida? Pode desligar.